Boa noite a todos. Hoje mergulharemos profundamente na distrofia muscular de Duchenne, uma jornada informativa e emocionante dedicada a esta condição que afeta a vida de tantas crianças. Conexões Raras tem a missão de desbravar fronteiras digitais para ampliar o acesso à informação e solidificar a rede de apoio aos raros em nosso país. Queremos expressar nossa gratidão aos nossos apoiadores sociais que desempenham um papel crucial em nossa causa. A Unilan, Sanofi, PTC Therapeutics e Fedran. Preparem-se para uma jornada esclarecedora e inspiradora, enquanto exploramos os desafios e as conquistas relacionadas à distrofia muscular de Duchenne. E não podemos deixar de mencionar que estamos no Setembro Verde, mês muito especial para todos nós envolvidos na conscientização e no combate às distrofias musculares. No espírito de hoje, iremos focar na distrofia muscular de Duchenne, para unirmos esforços para aumentar a visibilidade dessa condição e destacar a importância da pesquisa, do apoio aos pacientes e das ações de advocacy. Hoje, especificamente, receberemos um convidado especial que está na linha de frente da luta contra a distrofia muscular de Duchenne, Lindenberg Salmito. Ele é o diretor da Associação Cearense de Distrofias Musculares, a CDM, uma voz dedicada à conscientização, apoio e pesquisa nesta área vital. Lindenberg não está apenas comprometido com sua missão profissional, mas também com sua missão pessoal. Casado com Vanessa, diagnosticada com DMD, pai de 2 filhos incríveis, Maressa Sara, de 15 anos, e João Eudes, de 12 anos, também diagnosticado com distrofia muscular de Duchenne. A jornada de Lindenberg como pai de uma criança com DMD o levou a se tornar um defensor incansável dos pacientes e suas famílias, trabalhando arduamente para melhorar a qualidade de vida de todos aqueles afetados por essa doença rara. Seja bem-vindo, Lindenberg. Antes de mais nada, quero agradecer, a todos vocês que estão fazendo parte desse programa, dessa questão da conexão, porque é mais uma voz que nós estamos recebendo para estar divulgando, a causa da Duchenne. Porque quanto mais divulgação nós temos, mais se torna as pessoas, elas conseguem mais trazer o diagnóstico precoce. E é uma honra estar aqui com vocês, podendo ajudar, participando desse evento. E aquilo que eu puder contribuir, pode ter certeza que tanto agora como logo depois, a gente está aqui à disposição. Bom, eu estarei mediando esse evento. Gostaria de me apresentar, sou o professor Paulo Paiva, jornalista, radialista, e trabalho com programas como esses há muito tempo, desde a faculdade, sou professor universitário também, e aqui esperamos ter um grande evento, com a participação de quem sobre esse assunto, que é muito importante para várias pessoas. Então, vamos lá a dar início às perguntas. Lindenberg, o senhor poderia começar falando um pouco sobre o que é a distrofia muscular de Duchenne e como foi o processo de receber o diagnóstico de DMD para o seu filho, João Eudes? Como sua família lidou com essa notícia inicialmente? A distrofia muscular de Duchenne é uma doença degenerativa, progressiva, que afeta diretamente os músculos. Ela é especificada justamente pela falta de uma enzima que é chamada distrofina. Para ser de uma maneira bem mais simples, para que todo mundo entenda, nós, quando queremos crescer a questão dos músculos, nós vamos para a academia. Na academia a gente vai malhar, e quando a gente malha, a gente rompe as fibras musculares, e aí nasce fibra por cima de fibra. Os meninos com Duchenne, quem é diagnosticado, quando ele rompe essas fibras, já não nascem mais. Geralmente elas se tornam fibrosas, que são cicatrizes musculares,
ou em gordura. E aí, por conta disso, eles vão perdendo a capacidade motora. Começa inicialmente pelos membros inferiores, depois vai passando para o restante do corpo, né? Aquilo que for músculo vai sendo afetado. Essa doença, ela geralmente, os estudiosos falam que afeta entre 3.500 meninos a 5.000. Eles ainda não bateram o martelo, mas geralmente se fala mais em questão de 3.500 para que tenha uma criança diagnosticada. Embora receber o diagnóstico não é uma tarefa muito fácil. O país, né, a medicina, a questão das tecnologias estão avançando cada vez mais, porque há algum tempo atrás, para ter esse diagnóstico, a gente fazia uma biópsia. Hoje não, graças a Deus, as crianças já não precisam mais sofrer com a questão da biópsia, elas já passam por testes genéticos, onde todo mundo conhece, né, a questão do swap, onde só enfia aquele canudinho, na verdade, tipo um cotonetezinho, né, na saliva, e aí dá para fazer legal com as crianças. Essa doença, ela, como eu estava falando, ela é progressiva, né, ela é degenerativa. A criança, a gente começa a descobrir os sintomas logo ali na primeira infância. Os pais não percebem muito, porque quando a gente chega diante dos médicos, eles falam que cada criança tem seu desenvolvimento. Mas, geralmente, a criança com Duchenne, ela não vai engatear, ela vai diretamente caminhar. E aí, até essa caminhada dele é um pouco mais tardia do que as outras caminhadas. Mas, como eu falei, os médicos, às vezes, querem associar isso a cada tempo da criança, quando, na verdade, esse já é um dos primeiros sintomas que a distrofia muscular de Duchenne gera. Existem outros sintomas que você vai enxergar com o tempo, que quando começar a andar, vai cair muito, a criança vai cair muito, vai ter grandes dificuldades em relação a subir escadas, abatentes e outras coisas elevadas. Quando ela já tiver um pouco mais de idade, entre 2 e 5 anos, você vai perceber que ela vai ter um levantar típico, né, que é o sinal de Gowers. Enfim, essa doença, ela, para ser diagnosticada, precisa de exames. A gente não tem como diagnosticar somente clínico, embora os sintomas sejam clínicos, e eu gosto até mesmo de destacar isso, viu, que quem diagnosticou, primeiramente, quem despertou a curiosidade em nós foi uma professora. A gente trabalha diretamente com as professoras, por quê? Porque geralmente são elas que trazem o primeiro diagnóstico das crianças. Elas observam a diferença, elas olham para as crianças brincando, elas olham para a criança escrevendo, e aí elas provocam os pais para que os pais venham investigar alguma coisa. No caso do meu garoto, né, o João Eudes, ele tinha dificuldade em tirar o canudo do suquinho, né, o canudo daquelas caixinhas que vem de suquinho ou de achocolatado, e também, na hora de brincar, ele não subia o playground de jeito nenhum, e as crianças não acompanhavam as crianças de todo jeito. Eu sei que há uma certa resistência dos pais quando alguém diz que seu filho tem algum sintoma, alguma dificuldade, algo que tem que ser buscado o diagnóstico. Porém, nós precisamos despertar para isso, e hoje, graças a Deus, nós temos esse avanço. Trazendo para a nossa realidade, quando a gente descobriu o diagnóstico do João Eudes, o diagnóstico dele veio já um pouco demorado, foi com 5 anos. E aí, se nós tivéssemos descoberto antes, como hoje, graças a Deus, muita gente já tem feito o teste genético já na maternidade, né? Graças a Deus também teve um avanço legal quanto ao teste do pezinho, onde dá para identificar a questão, através do teste de CPK, a questão se tem ou não tem uma doença neuromuscular, e a gente já tem como dar qualidade de vida logo cedo. Mas no meu caso, no caso de João Eudes, a gente descobriu com 5 anos. João Eudes era uma criança comum a todas as outras crianças, era um cara que veio e mexeu muito com a gente, porque a gente já tinha uma menina, e quando chegou uma menina, e aquele casal, foi festa ali muito bacana, mas com o passar do tempo a gente começou a perceber algumas dificuldades no João Eudes. No João Eudes ele tinha, como eu falei, essa questão de sintomas. João Eudes demorou a andar, João Eudes ele caía muito quando andava, caía muito. Inclusive, ele tem até hoje umas marquinhas na testa, um aprofundamento, né, do crânio, porque toda a vida que caía batendo a cabeça no chão, porque também não tinha força para segurar com os seus braços. E aí, por conta disso, isso gerava muito desconforto na gente, mas todas as vezes que a gente procurava o médico, o pediatra dele, para descrever a situação, ele disse, não, paizinho, mãezinha, não se preocupa quanto a isso, porque cada criança tem aí o seu tempo. Só que isso começou a ser muito mais recorrente. A gente também começou a perceber que ele tinha dificuldade de subir escadas, a gente tinha dificuldade de subir alguns degraus,
elevações como calçadas, e a gente sempre associava esse choro dele, porque na distrofia muscular de Duchenne, as crianças, quando elas sentem dores nos músculos, é comparada a cólicas menstruais. E a gente sempre comparava essa dor dele, na verdade a gente não sabia que era dor, mas a gente sempre comparava o choro como se fosse manha de criança. A gente olhava para ele, ele não queria subir a escada, e ele disse, não, é porque esse menino quer ficar andando no braço direto. A gente olhava para ele na hora de brincar, de pegar alguma coisa a mais, um brinquedo que para ele, né, hoje a gente sabe que para a distrofia muscular do Duchenne, alguns brinquedos eram muito pesados, aquilo que para nós é uma coisa comum, pegar uma bolinha, pegar uma colher, para quem não tem o diagnóstico é uma coisa comum, mas para eles é uma coisa muito difícil. Então a gente associava isso tudo à brincadeira, a gente associava isso tudo a que ele estava querendo que os pais fizessem por ele, e aí era mãe. Só que quando a gente viu que o negócio estava mais sério, a gente, não, é necessário investigar, já que o médico dele, o pediatra, não está dizendo nada, mas vamos atrás. E a gente começou a ir atrás do ortopedista, porque a gente sempre ouviu dos mais velhos que, não, eu me está caindo muito porque não tem cava no pé, e geralmente isso é recorrente para quem tem distrofia muscular de Duchenne. E aí procura o ortopedista. Quando chegamos no ortopedista, o ortopedista disse que ele não tinha nenhuma dificuldade motora, mas que ele tinha algo neurológico, na questão muscular, e que nós precisávamos fazer essa investigação com o neuro. Recebendo esse convite, ou na verdade essa intimação aí do ortopedista, a gente foi. E foi a partir daí que as coisas começaram a mudar. Nós procuramos uma neuro, e a neuro fez com ele exames que hoje nem é mais feito, né? Que é aquele exame que dá um choquezinho para ver a reação dos músculos. E aí, quando a médica disse para a gente, na verdade, antes de fazer o exame, quando ele entrou na porta do consultório, essa médica já tinha tanto intimidade com a doença que ela disse, olha, o seu filho tem distrofia muscular do Duchenne. Eu disse, doutora, a senhora nem fez nada, nem pegou no menino, nem olhou, disse, não, mas eu já sei que ele tem, nós vamos só confirmar através de alguns exames. E aí, quando confirmou, os exames confirmaram que ele tinha distrofia muscular do Duchenne, para nós foi muito pesado, foi muito difícil. A gente entrou num estágio de luto mesmo, de luto. Porque as notícias que nós escutávamos eram notícias pesadas, né? Quando a gente escutou do médico que essa doença era uma doença incapacitante, que tinha estimativa de vida e todas essas coisas, mexeu e a gente entrou num luto profundo. E quando a gente entrou nesse peraí, eu não posso permanecer em luto o tempo todo. Então, nosso luto se transformou em luta. Foi a partir desse momento que disse, vamos erguer a cabeça, vamos correr atrás, vamos fazer tudo. E aí eu me lembro que eu disse assim para o médico, não, mas eu vou pagar o melhor plano de saúde, eu vou trabalhar, vou dobrar o meu trabalho, vou fazer isso aqui, de alguma coisa. E a médica olhou para mim assim, não adianta você pagar nada para ele, porque como é uma doença rara, essa doença rara, ela não vai ter em plano de saúde, porque no plano de saúde, eles vão tratar o que é mais recorrente. E como é raro, ninguém vai buscar essa questão no raro. Prova disso é que o pediatra dele nem conhecia a doença. E aí foi a gente que apresentou a doença. Então a gente correu atrás, e a partir desse momento, nós entramos em luta para ir conhecer mais da doença, e conhecer mais os locais que poderiam dar acesso a uma terapia, a um tratamento. Fomos nas universidades, já que nos hospitais pouco se conhecia, fomos nas universidades buscar esse tratamento, e aí passamos e corremos atrás de tudo isso. Conhecemos algumas famílias, e por conta dessas algumas famílias, a gente começou a ver o que era parecido, e por conta disso também, junto com algumas famílias, nós criamos uma associação chamada Associação Cearense de Distrofias Musculares. Por que a gente criou a associação? Porque quando nós recebemos o diagnóstico, nós ficamos perdidos. E nós não queríamos que isso acontecesse com outras famílias. Que na hora que as pessoas descobrissem, na hora que as pessoas recebessem esse diagnóstico, eles pudessem ter um amparo. Já que a gente não encontrou esse amparo, a gente entrou no estágio de luto. E aí, até conseguir levantar a cabeça para lutar, nós tivemos dificuldades. Nós, a partir da associação, começamos a estender a mão para aqueles que precisam. Então, foi um momento difícil, porém, a gente não podia baixar a cabeça, e o único conselho médico que a gente recebeu naquele momento foi: vivam cada dia como se fosse o último. Agarramos nesse conselho, e aí hoje, até hoje, nós estamos vivendo como se o último dia fosse hoje, e é por isso que hoje estamos vivendo de uma forma bem mais agradável. Muito bem, Lindenberg. O que é que você espera, então, para o futuro em relação ao tratamento e à qualidade de vida?
Como eu estava falando para vocês a respeito da questão familiar, da questão tudo, a gente tem grandes desafios, né? Tem grandes dificuldades em relação à distrofia muscular do Duchenne. Primeiro, né? Como é uma doença rara, nós não vamos encontrar tratamento fácil como se tem as outras doenças. A gente não tem um centro especializado somente na questão dessa doença. Então, por conta disso, a gente já encontra alguns desafios, encontramos algumas dificuldades nesse aspecto, né? A gente já tem que ter uma vontade a mais para correr atrás, a gente já tem que ter uma vontade a mais para recorrer, para buscar, porque, infelizmente, nós não vamos encontrar facilidade. Então, assim, uma das primeiras dificuldades que nós temos, né, uma das primeiras lutas que a gente vai encontrar no dia a dia é que o diagnóstico precoce, não só para a gente, mas o diagnóstico precoce, ele precisa vir com todo o gás. E eu digo isso porque, embora hoje o teste do pezinho já vá identificar alguma coisa, mas tem muita gente que não está nem aí, nem presta atenção nessa questão. Então, a primeira coisa, hoje nós temos um amplo conhecimento em várias áreas. Se o pai ou a mãe teve um filho, principalmente aqueles que já têm casa na família, é bom já sair da maternidade sabendo se tem ou não tem. Então, tem que descobrir, tem que facilitar esse diagnóstico precoce, tem que facilitar essa questão da vida. E aí, se não descobrir logo rápido, vai ter um desafio, porque vai passar por tudo aquilo que nós passamos. Vai ver que seu filho não vai crescer da forma como nós esperávamos, vai ver que não vai andar no tempo legal, vai ver que vai cair o tempo todo. E se você não descobrir antes, você vai sofrer um pouquinho. E só para você ter uma ideia, tem crianças que morrem, como eu já tive vários casos de algumas crianças que morreram e só conseguiram diagnosticar essa criança que faleceu quando descobriu a doença do irmão. Então, o que foi que aconteceu? O irmão que faleceu só soube que tinha Duchenne quando o irmão que está vivo foi diagnosticado. Então, um dos desafios que nós temos junto, né, à nossa vida dia a dia, é descobrir o diagnóstico precoce. Nós descobrimos com 5 anos, e aí, desde lá, nós lutamos. E quando nós entramos logo, fomos, graças a Deus, para um dos melhores médicos aqui no Ceará, relacionado a isso, doutor André Pessoa. Ele trabalha ali no Albert Seib, onde é um dos centros de referência de doenças raras, tanto o Albert Seib, como também a questão do Hospital Walter Cantillo, que foi também uma luta que a gente conseguiu junto ao Ministério dos Direitos Humanos do governo passado, e graças a Deus a gente conseguiu implantar aqui e facilitar um pouco a vida das crianças. Mas, quando o João Eudes descobriu com 5 anos, ele já passou a tomar uma medicação que faz toda a diferença, que é o Deflazacorte, que é um corticoide. Todas as crianças com Duchenne tomam corticoide praticamente todos os dias. Tem alguns médicos que aplicam a questão do intervalo, mas o João Eudes toma todos os dias corticoide. E aí a gente precisa saber disso, por quê? Porque ele facilita na questão muscular e ajuda muito. Outra questão, outro desafio que nós temos na vida diária é a questão da luta por terapias. Por quê? Porque muitos lugares não têm terapias. E quando o médico passou dizendo que o João Eudes tinha que fazer fisioterapia, e nós fomos procurar um centro de fisioterapia comum, eles, ao descobrir que o João Eudes tinha uma doença rara, eles pediram para a gente não ir mais. Mas eles pediram com todo carinho. Eles falaram até mesmo assim, olha, nós sabemos que o João Eudes tem distrofia muscular de Duchenne, ele precisa de fisioterapia, mas nós não temos nenhum profissional capacitado nessa área. E aí a fisioterapia que ele pode estar passando, a gente pode estar passando para ele, pode prejudicá-lo. Eu sei que teve a preocupação dos fisioterapeutas em não prejudicá-lo, mas também a gente percebe a dificuldade que nós temos. Ou seja, nem todo fisioterapeuta, nem todo profissional da área da saúde vai saber lidar com essa doença. Então, nós temos também uma dificuldade diária. E o que foi que eu fiz para que isso pudesse funcionar? Eu tive que capacitar, entre aspas, né? É claro que nenhuma soberba quanto a isso, mas eu tive que conversar com o fisioterapeuta, a fisioterapeuta que hoje trata o João Eudes. Eu tive que conversar, tive que apresentar a doença para ela, tive que dar para ela um monte de recursos para ela estudar. Ela se apaixonou por essa questão, ela fez questão de ajudar ele nesse aspecto, e hoje ela é uma das pessoas que entendem sobre o diagnóstico e aplica a fisioterapia nele de uma forma agradável. Por quê? Porque ela abriu ali o seu coração, ela abriu ali espaço para aprender sobre isso. Mas nem todos os lugares nós vamos ter isso, nem todos os lugares nós vamos ter pessoas dispostas a aprender, porque, querendo ou não, me perdoe aqui,
o que eu vou dizer, mas, às vezes, alguns profissionais, eles requerem aquilo que traz mais condições financeiras, né? Então, quanto mais pacientes para tratar de alguma forma que não complique, que eu não preciso me especializar tanto, melhor. E aí, alguns se agarram na questão da doença rara, mas a grande maioria não faz isso. Então, a gente também não tem terapia ocupacional, infelizmente, aqui no estado do Ceará, tinha uma universidade aqui estadual que tinha e depois parou, eu acho que agora só tem, não sei nem se está tendo mais numa particular, que não vou citar nomes aqui, que eu também não sei se pode falar, mas também nós estamos encontrando dificuldade em terapeutas ocupacionais, estamos encontrando dificuldades em outros profissionais, justamente por isso, porque quem quiser se agarrar com essa questão da doença rara vai ter que se especializar um pouco, e nem todos estão ali dispostos a isso. É um desafio diário. Outro desafio diário, que aí eu faço questão de falar, e que era para ser comum, né? Era para ser algo bem comum, e aí a gente vai entrar em políticas públicas, é a questão da acessibilidade. Infelizmente, a gente tem muita dificuldade com acessibilidade. A gente não tem ruas apropriadas para crianças andarem, nós não temos calçadas padronizadas, geralmente a gente anda em todo lugar, são calçadas uma mais alta, outra mais baixa, e aí tem que andar no meio da rua, e quando dá para andar. A gente tem muita dificuldade em prédios públicos, a gente tem muita dificuldade em igrejas também, a gente tem muita dificuldade em um montão de lugares que, infelizmente, não trabalham nessa questão da acessibilidade. E na questão da Duchenne, também nós vamos ter algumas dificuldades até a criança não ir para a cadeira de roda. Porque até a criança não ir para a cadeira de roda, as pessoas olham para a pessoa com distrofia muscular Duchenne e acham, não, essa criança não tem diagnóstico nenhum. Embora ela ande com dificuldade, embora ela tenha alguma questão cognitiva, que 30% das crianças com Duchenne é afetada de forma cognitiva, mas até que se aparenta, até que se veja alguma coisa de deficiência, essa criança ela vai sofrer alguns preconceitos, tanto na escola como em outros ambientes. Então, assim, desafios nós temos muitos, né? Nós temos muitos. Mas, com um pouquinho de boa vontade, a gente pode chegar nos ambientes e também ensinar. Às vezes, eu falo muito para os pais, eu falo muito para as pessoas que recebem o diagnóstico, que não adianta a gente brigar, não adianta a gente ir para cima, e quando eu digo brigar, no mau sentido, mas que a gente precisa orientar. Então, a gente fala, olha, era para agir desse jeito, era para ter uma facilidade nesse aspecto. As pessoas, às vezes, querem brigar com os médicos, mas, como eu disse para você, nem os médicos que mergulham tantos anos na medicina, às vezes, não sabem nem da doença. Então, a gente vai ter que explicar, porque a gente tem que trazer para o nosso lado, porque já temos várias dificuldades, nós temos muitas coisas que temos enfrentado dia a dia, e, infelizmente, se nós formos brigar ainda, a gente vai só perder. Então, a gente tem que trazer as pessoas para o nosso lado. Ok. Em relação à adaptação que você teve que realizar na sua família, na sua residência, você teve que fazer várias mudanças para adaptar a ele, ao cuidado com ele dentro de casa? Geralmente, todas as famílias, a família que cuida, né, a família que preza pela vida dos seus familiares, aqueles que moram consigo, eles olham cada diferença, ou eles olham cada particularidade de cada membro da casa. Então, como o João Eudes era alguém que precisava de um tratamento específico, era alguém que precisava de um olhar mais prioritário, nós começamos realmente a mudar algumas coisas no nosso dia a dia e também nos nossos ambientes físicos, né? Isso nós passamos também pela mãe, e aí eu quero enfatizar que a mãe dele também é portadora de distrofia muscular de Duchenne, porque, embora eu não tenha falado no começo, a gente vai estar falando aqui um pouco mais de alguns sintomas e algumas características. A distrofia muscular de Duchenne, ela afeta diretamente ao cromossomo X, né? Então, por que é que os homens sofrem com os sintomas? Porque os homens são XY. E aí, se ele tiver o cromossomo X afetado, os sintomas são muito mais agravados, porque as mulheres elas têm 2 cromossomos X, e se ela tiver um dos cromossomos, tiver o cromossomo afetado, o outro cromossomo não vai ajudar, e aí as causas são menores. A mãe dele, ela tem distrofia muscular de Duchenne, Vanessa, minha esposa, e ela faz parte dos 8% das mulheres que têm sintomas, né? E aí ela tem fraqueza muscular, ela tem ela está sendo acompanhada a questão cardíaca. Infelizmente, né, a gente ainda não sabe em questão da doença, mas está associando. Ano passado, ela teve um AVC, onde ela ficou internada 11 dias. A gente ainda está estudando para ver se tem alguma coisa a ver com isso. E eu não estou dizendo que tem,
mas a gente tá juntamente com alguns médicos procurando saber, né, a questão, se teve alguma coisa afetada ou não. Mas, geralmente, as condições que afetam as mulheres são problema de fraqueza muscular e questão de condições cardíacas. Voltando aqui para a questão da adaptação. A nossa casa ela precisou ser adaptada, né? A gente precisou mudar de endereço, praticamente. A gente precisou mudar para outra realidade, casas que tivessem nada, não podemos atrapalhar, colocar nada no meio da casa para atrapalhar o andamento, né, para atrapalhar a locomoção do João Eudes. Tivemos que capacitar, né, tanto eu, como minha esposa, como a minha filha, que hoje tem 15 anos, precisamos capacitar para que entenda, para que compreenda, para que facilite a vida dele, a questão de até mesmo colocar uma alimentação, porque, como eu disse para você, uma tarefa fácil para mim, de carregar um prato, de ter que levar uma colher à boca, ou qualquer outra coisa, para nós é natural, mas para eles é muito pesado, é muito difícil, embora quem tem distrofia muscular do Duchenne gosta muito de andar independente. João Eudes, ele faz tudo com as limitações dele, mas ele quer fazer do jeito que ele quer, né, do jeito que ele quer mostrar que tem essa capacidade, e ele tem essa capacidade. Então, a gente teve que mudar algumas coisas, né? Inclusive, hoje nós estamos morando na Serra. Na Serra, aqui, a gente teve algumas mudanças na casa que eu estou morando aqui. Hoje eu passei o dia construindo uma rampa aqui fora de casa, embora o batente aqui de casa seja a escadinha seja bem baixinha mesmo, que ele ainda consegue subir de forma facilitada, mas a gente já está fazendo uma rampa, a gente já está moldando aqui algumas coisas, a casa toda num ambiente só, né, sem ter 2 níveis, a gente faz tudo isso para que funcione bem legal. Então, há algumas mudanças. Talvez lá na frente eu vou ter que fazer mais adaptações, porque, como eu disse para você, João, com todas as dificuldades, ainda anda, mas no progresso da distrofia muscular de Duchenne, um dos passos entre os 12 e 15 anos, embora algumas crianças já com 8 anos já vão para a cadeira de rodas, o comum hoje, por conta dos tratamentos, da facilidade hoje que está tendo junto aos tratamentos, estão indo de 12 aos 15 anos. Mas algumas, como eu disse, algumas crianças com 8 anos já têm ido, 8, 9, 10 anos já têm ido, e aí precisa fazer adaptações ainda mais severas. Mas adaptações que seria comum a qualquer outra patologia, né? Qualquer outro diagnóstico. Agora, realmente, a gente faz esse papel de deixar todo o ambiente para ele mais acessível. Ok. Eu senti falta de você falar sobre o Hospital Sara Kubitschek. Ele não trabalha com esse tipo de paciente, não, de uma maneira geral? Também? O Hospital Sara Kubitschek, ele é um grande parceiro nosso. Além do Albert Seib, do Walter Cantilho, o Sara é um parceirão. Só que o Sara de Fortaleza, que é o que atende aqui o Ceará, eles não têm, até o último momento que eu levei o João para consultar, eles não têm neuro. E aí eles trabalham muito. Onde é que eles facilitam? Eles facilitam a nossa vida na pediatria, eles facilitam a nossa vida em questão de exames, eles facilitam a nossa vida em questão de órteses, próteses, de diversas formas, porque tudo isso requer um custo e, graças a Deus, o Hospital Sara Kubitschek facilita muito essa questão da nossa vida. Por exemplo, também, né, algumas crianças que não têm direito ao benefício, ao BPC, e aí o pai quer adquirir um carro com isenção de imposto ou coisa do tipo, o Sara também dá toda a documentação legal. Além de cuidar das nossas crianças, lá tem um tratamento da questão da psicologia, né, trabalha muito bom, um trabalho muito bem feito com a questão da psicologia, um trabalho muito bem feito também a questão da nutrição, um trabalho maravilhoso com os pediatras, um trabalho maravilhoso com a questão dos ortopedistas. Mas, como é uma doença neuromuscular, infelizmente o Sara daqui ainda não tem um médico voltado para essa área, né? Um neurologista. E aí fica um pouco limitado quanto a essa questão de ajudar especificamente nessa área. Mas também eles têm a parceria em conectar a um desses 2 hospitais, né? Tanto ao Albert Seib quanto ao Walter Cantilho. Mas não se deve descartar o Sara de forma alguma, porque todas as outras, o tratamento para Duchenne é um tratamento multidisciplinar, onde nós precisamos de vários profissionais cuidando. E o Sara, naquilo que ele tem, ele faz com excelência. Certo. Como você vê o atual cenário das políticas públicas voltadas para doenças raras, especificamente o DMD no Brasil? Aqui no Brasil, nós temos ainda algumas dificuldades, né? A gente, embora tenha avançado muito, embora nós tenhamos avançado muito nessa questão de tratamentos, como eu disse para você,
baseado no governo passado, a gente conseguiu, junto ao Ministério dos Direitos Humanos, a gente conseguiu, quando eu digo a gente, eu estou falando de associações, tá bom? Não é questão de individualizada, é questão de parcerias, pais, associações, fundações, enfim. Conseguimos trazer essa ideia de centros específicos para doenças raras. Então, aí facilitou muito a nossa vida, né? Feito leis, né, específicas, cada cidade, cada estado, eles trabalham diretamente, né? A associação vai trabalhar diretamente junto ao poder público para trazer melhorias, para trazer facilidades, para poder dar uma facilidade à vida e até qualidade de vida para as crianças. Mas a gente ainda caminha a passos muito curtos, praticamente engateando, porque, querendo ou não, a gente ainda encontra muita dificuldade. A gente chega no hospital, mesmo no hospital, perdão, mesmo no hospital, assim, onde a gente tem todo esse aparato, muitas pessoas que trabalham lá não têm a capacidade de lidar com essa situação. E aí, às vezes, uma vida de uma mãezinha, porque, querendo ou não, eu faço questão de enfatizar aqui, querendo ou não, que 95% das mulheres é que assumem esse corre-corre com as crianças, né? Geralmente são elas que saem do emprego para cuidar da criança, e o pai que fica, né? Porque também nós temos um índice elevado de separações, depois que se descobre o diagnóstico, não só da Duchenne, mas de qualquer outra doença rara. Geralmente o pai, eu falo isso na figura masculina, tende a pular fora, né? São poucos os que permanecem, e os que permanece ali fiel, embora também afete muito, e isso eu também gosto de falar, porque afeta muito o relacionamento marido e mulher. E é onde, já que a Duchenne, ele não é um diagnóstico isolado, é um diagnóstico familiar. Nós precisamos cuidar também de quem cuida. Precisamos olhar para a criança e precisamos cuidar também daqueles que estão cuidando, porque nós já temos números grandes, elevados, de que os cuidadores estão morrendo primeiro do que as pessoas diagnosticadas, né? Infelizmente. E aí a gente precisa cuidar. Então, os pais, né, as mulheres, geralmente elas deixam até de cuidar de si. Quando vai para um ambiente desse, passa por situações onde são maltratadas, onde passam por grandes dificuldades, onde mesmo tendo uma lei lá determinada, não é cumprida a lei. E aí, infelizmente, a gente passa por esses processos. Mas a gente está aqui também para agradecer algumas coisas que têm funcionado. Por exemplo, aumentaram a questão do teste do pezinho, né, da rede pública, agora foi aumentado para mais doenças. Isso foi uma grande conquista, inclusive entre as doenças neuromusculares. A gente também passa a ter, com esses centros de referência, embora ainda também esteja engateando, mas a gente passa a ter uma atenção mais voltada especificamente para aquela doença em si. A gente ainda tem uma dificuldade nessa questão de apoio às famílias, como eu estava falando para você, porque o diagnóstico é familiar, precisa tratar a cabeça da mãe, precisa tratar a cabeça do pai, além do paciente que já recebe todo o tratamento, né? Quando a gente vai fazer alguma coisa voltada para a família, as pessoas só querem olhar para aquela pessoa que tem um diagnóstico, mas a mãe e o pai também começam a receber diagnósticos psicossomáticos que precisam também tratar. E aí nós precisamos de políticas públicas voltadas para o apoio familiar, né? Existe até algumas demandas políticas onde a gente está recorrendo e pedindo, e já tem alguns parlamentares que estão trabalhando nessa questão também de ter um benefício para aquela pessoa que cuida, né? Porque ela se anulou totalmente para cuidar, e isso, quando eu digo anulou totalmente, não é uma coisa ruim, não, é uma opção que ela tem, ela não queria, né? Ninguém queria uma pessoa com um diagnóstico raro, mas quando se agarra com muito amor, e aí luta e não abre mão de lutar pelo seu filho. Mas a gente precisa, né, de mais políticas públicas voltadas ao apoio familiar, como também a questão de reabilitação, de terapia de suporte, de pesquisas, né, que é algo muito forte. Aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos avanço em pesquisas para tratar as doenças raras. Todas as pesquisas voltadas para o tratamento de doenças raras vêm de fora. E quando vem de fora, que quando a gente consegue alguma coisa, a gente tem que brigar aqui para ir para fora do país para tentar alguma coisa, porque aqui no nosso país, infelizmente, ainda está muito devagar essa questão de pesquisas e de um tratamento, de um suporte mais aprofundado em relação às doenças raras. Também, uma das coisas que eu falo em relação às políticas públicas
é a questão da educação, né? Integração social e educação. A questão da educação inclusiva. Porque, infelizmente, o que tem no papel e o que tem na prática é totalmente diferente. E aí, essa questão, a gente tem essa dificuldade e pede, né, que seja mais observado isso, é que quando se deparar com essa situação de crianças com diagnóstico, ter um amparo e um cuidado melhor. Quero até dizer aqui para vocês que quando eu morava em Fortaleza, que é uma capital, uma das grandes capitais do Brasil, só para você ter ideia, hoje eu moro numa cidade interior chamada Mulungu, que é vizinho a Guaramiranga. E aí, eu pagava uma escola particular para o meu filho em outro bairro, porque no bairro que eu morava não tinha escola que queria se adaptar de forma alguma, então eu pagava em outro bairro, e a escola que eu pagava não tinha nenhum psicopedagogo para trabalhar essa questão cognitiva, porque além do DMD, meu filho ele tem TDAH. E aí o que é que acontece? Eu vim para o interior achando que eu ia encontrar dificuldade. Quando eu cheguei aqui na escola do ensino público, e eu faço questão de elogiar e enfatizar isso, a escola totalmente acessível, a escola tinha não só um psicopedagogo, mas tinha seis psicopedagogos, tem uma sala que é para dar assistência só para crianças com algum diagnóstico, onde ela é tratada de uma forma individualizada e também tratada de uma forma inclusiva. E por mais que eles tenham dificuldades em alguns tipos de diagnósticos ou de alguns laudos, nós, como pais, estamos lá para ajudar e para explicar para eles como funciona, e graças a Deus eles estão bem abertos para entender. Mas nem todo mundo tem esse privilégio que eu tive, né? De mudar de cidade, de cair numa cidade onde a escola observa bem isso, onde a política pública voltada na educação está maravilhosa. Nem todo mundo tem essa particularidade. Como eu disse para você, eu saí de um grande centro, de uma capital que não tem esse olhar, e aí a maioria das crianças diagnosticadas no nosso estado estão aí em Fortaleza. Infelizmente, eles também não têm facilidade, como nós temos recebido de muitas mães, denúncias onde nós temos recebido de muitas mães, dificuldades em relação ao ensino. E aí algumas crianças fazem até desistir do ensino, porque já têm o diagnóstico, já acham difícil, e aí encontram dificuldade na questão da educação, na questão das escolas, e aí eles até desistem, mas a gente está aqui para incentivar a continuar, porque nós temos aí vários dos nossos adolescentes jovens com DMD, que já estão formados em universidades, que já estão exercendo seus trabalhos, já estão fazendo diversas coisas. Porque antigamente, um dos sintomas da distrofia muscular, a estimativa de vida era 18 anos. Hoje não, hoje eu até fiz uma leitura e já achei um jovem, eu gosto de chamar assim, com 45 anos, coisa que era impossível há 10 anos atrás, né? Então, nós precisamos melhorar um pouquinho nas políticas públicas, mas também sendo um parceiro. Eu não estou aqui para bater, para criticar somente, não. Eu sou um parceiro, eu estou aqui para ajustar, movimentar, ajudar. É tanto que aqui, além da DMD, além de outros diagnósticos que temos aqui no interior, a gente tem ajudado muitas causas, como autismo, como outras questões que facilidade. Há pouco tempo eu participei nessa semana de uma solenidade na Câmara dos Vereadores aqui sobre a questão da pessoa com deficiência, que nós tivemos agora no dia 21, o dia de luta da pessoa com deficiência, e aí se mostraram muito solícitos em atender muitas coisas que a gente tem apresentado. Então, é uma parceria, política pública, a gente tem que estar sempre em parceria. Você pode nos contar um pouco mais sobre as atividades e projetos específicos da Associação Cearense de Distrofia Musculares, a CDM, que tem impactado positivamente a vida dos pacientes e suas famílias? Como disse para vocês anteriormente, a CDM, a Associação Cearense de Distrofia Muscular, ela surgiu justamente na necessidade de lutar e trazer qualidade de vida às crianças com distrofias musculares, onde a Duchenne está incluída. Então, um grupo de pais se reuniram, e aí esse grupo de pais, que hoje tem como presidente a nossa doutora Laura Leal, e aí a gente se reuniu para trazer uma melhor qualidade de vida para os nossos filhos. Primeiro, ela começou com uma grande parceira nossa, que vocês conhecem muito bem, que é a CDG, né, que hoje saiu da condição de Associação Cearense de Doença Genética para a Associação Brasileira de Doença Genética. Ela é praticamente a mãe de todas as associações, né, porque as doenças genéticas, todas as outras são doenças genéticas, e é ela que impulsiona a gente a criar uma associação voltada para nosso diagnóstico específico, para ter até uma causa maior para a luta. Então, a gente trabalha em parceria com a CDG.
E aí, junto com a CDG, a gente tem levantado a causa de tratamentos específicos, né, como fisioterapia, como psicologia, como atendimento de alguns médicos parceiros, e algumas outras áreas. Temos também, através da associação, inserido as crianças no mercado de trabalho, né? Crianças, me perdoa chamar criança, porque é como a gente passa a adotar tudo isso, mas os jovens, né? Temos facilitado a questão da visibilidade deles ao mercado de trabalho, a questão da visibilidade dele a questão das universidades. A gente tem lutado em questão de correr atrás de leis, como disse para você. A gente, como associação cearense, já conseguiu aprovar em algumas cidades no estado e junto à Aliança Distrofia Brasil, porque todas as associações de cada estado pertencem a uma aliança chamada Aliança Distrofia Brasil, a gente conseguiu aprovar de forma nacional também o dia específico da patologia. Porque com isso a gente traz para a doença políticas públicas, a gente traz ali, se tem o dia específico, o Estado, o município ou o governo federal, ele precisa estar falando sobre aquela doença específica no tal dia. Então, a gente sabe que o conhecimento, ele traz também qualidade de vida. Como associação, a gente tem se juntado também com os familiares para dar apoio familiar, para dar suporte. Nós temos grupos de WhatsApp, onde as mães estão sempre trocando ideias, onde a gente está sempre ali tentando junto descobrir o local onde as medicações, correndo atrás de descontos em medicações, correndo atrás para que os remédios das crianças também sejam disponibilizados pelos governos. Então, como associação, a gente tem trabalhado muito para a qualidade de vida dessas crianças. Como eu falei também na questão logo no começo do suporte, a gente também tem dado esse suporte quando alguma família descobre o diagnóstico, né? A gente tem recebido, em parceria com alguns médicos, quando algumas crianças descobrem o diagnóstico, eles repassam o contato da associação para os familiares ligarem para nós, para a gente mostrar que eles não estão sozinhos nessa, a gente abraça a causa junto com eles, faz com que eles participem também. Hoje, inclusive, teve um momento, a gente está no mês de setembro, onde é um mês de alusão à questão da conscientização das distrofias musculares, Setembro Verde, e hoje teve um evento realizado lá na CDG, tratando sobre isso, onde a CDM realizou esse evento para chamar a atenção, já que estamos acabando o final de setembro, né? Já estamos encerrando o mês. Então, enfim, a associação ela vai trabalhar na nossa necessidade, na necessidade das famílias, sempre para tentar ou sempre gerar qualidade de vida, e é o que nós estamos fazendo, em todas as áreas. Muito bem, Lindenberg. Existe alguma mensagem ou conselho que você gostaria de compartilhar com outras famílias que estão enfrentando a DMD ou outras doenças neuromusculares? A primeira coisa, eu sei que, como você, eu também já passei por essa situação, é algo bem difícil receber um diagnóstico. Não, quando a gente programa ter uma criança, ou mesmo que não seja programada, mas a gente sempre planeja um futuro brilhante para ela. Ninguém planeja uma criança com um diagnóstico. Mas a primeira coisa que você precisa saber é que você não está sozinho. Você não está sozinho nessa luta. Você precisa buscar apoio. Então, quando você recebeu um diagnóstico, quando você recebeu o diagnóstico de distrofia muscular do Duchenne ou qualquer outra distrofia muscular ou qualquer outra doença rara, saiba que você não está sozinho nessa luta. É necessário que você passe por esse estado de dor, é necessário que você passe por esse estágio de luto, que você chore se você quiser, mas você precisa também erguer sua cabeça e lutar porque o seu filho, o seu parente, a sua esposa, a pessoa que está com o diagnóstico, que recebeu o diagnóstico, ela precisa de você, ela precisa que você se levante para ajudá-la a vencer esses desafios. Porque existe vida pós-diagnóstico. Aqui em casa, a gente faz da nossa vida uma eterna diversão. Quando a gente vai nos médicos, todas as vezes que nós vamos numa consulta médica, nós já temos uma programação do dia. A gente sai, vai no médico, depois que passa dos exames do médico, depois a gente faz um grande passeio, depois a gente brinca, depois a gente faz um momento super agradável. Então, você não está sozinho, busque apoio. Tem pessoas que estão passando pelo mesmo problema que você e já tem uma experiência a mais do que você e vai lhe ajudar. Eu passei por algumas dificuldades, eu tive que descobrir algumas coisas na pancada, eu tive que andar chorando, mas hoje, graças a Deus, sabendo que tem pessoas
que tem uma vida, uma experiência melhor do que eu tive, você pode passar isso sem sofrer tanto. Então, busque apoio. Recebeu o diagnóstico, busque apoio, você não está sozinho. Busque conhecimento também, que quanto mais conhecimento você tiver, mais qualidade, mais vida você vai gerar para aquela pessoa que precisa. Quanto mais você busca conhecimento, quanto mais você descobre que tem alguma coisa que pode melhorar, melhor para a sua vida e melhor para a vida daquele que foi diagnosticado. Uma das coisas também, você paizinho, você mãezinha, cuide de você. Não esqueça da sua autoestima, não. Cuide de você, continue indo ao salão, continue cuidando dos seus cabelos, continue criando situações de você se divertir. Se você permaneceu casado ou se não permaneceu casado, pede para alguém ali cuidar do seu filho, da sua filha, de alguém que por algum momento e vai se divertir também. Encontra aí na semana um dia para você se divertir, encontra no mês, mas não tenho recursos para isso, mas cria algum meio, né? Você precisa cuidar de você, porque, como eu disse, alguns cuidadores estão indo embora antes da pessoa diagnosticada, e está justamente acontecendo isso porque estão se esquecendo de si. Você precisa cuidar de você. Você precisa lutar pela vida do seu filho, você precisa lutar pela sua vida também. E aproveite cada momento é essencial. Aqui em casa, eu vou dizer uma coisa para você, eu tive que fortalecer a minha lombar para ter que carregar o meu filho para todos os lugares. Aqui a gente vai para a cachoeira, aqui a gente vai para outros lugares fazendo trilha, aqui a gente participa de alguns eventos, não deixou de fazer nada por conta das limitações. Se o acesso não está disponível, a gente carrega, a gente faz alguma coisa. E para que eu pudesse fazer isso, eu tive que fortalecer minha lombar, eu tive que saber como pegar, eu tive que fazer alguma coisa. Então, você precisa aproveitar cada momento é precioso, porque um dia você vai ter que escolher, olhar para trás e se lamentar, ou olhar para trás e dizer, valeu a pena ter vivido cada momento. Então, é esse o meu conselho que eu dou para vocês. Se você descobriu o diagnóstico, corre atrás, passa o que tem que passar, sofre, chora, mas também levanta a cabeça e vai cuidar de si, vai viver cada momento, porque existe vida pós-diagnóstico. Lindenberg, gostaríamos de saber se você tem alguma história inspiradora de superação, de alguma conquista que você testemunhou ao longo de sua jornada, cuidando aí das pessoas de sua família com DMD. Nós temos várias histórias de superações, graças a Deus, né? A gente tem vários amigos agora nesse campo, a gente tem várias crianças que superaram todas as dificuldades, crianças que imaginavam que não iam nem concluir o ensino fundamental e hoje já são formados, né? Nós temos a história, eu vou dar aqui algumas histórias e vou citar alguns nomes, né? Nós temos o Simon, que faz parte da nossa associação, que é aqui do Ceará, filho da Beta, que ele tinha grande dificuldade, a mãe dele falou que ele tinha grande dificuldade quando era criança com os estudos. Hoje ele é formado em administração, hoje ele é um atleta paralímpico, hoje ele é medalhista em bocha paralímpica, hoje ele já foi convocado. Alguém que imaginava ser um jogador de futebol e não pôde por causa do diagnóstico, hoje ele é praticante de power soccer, que é o futebol de cadeira de roda, inclusive foi chamado para a seleção brasileira. Então ele nunca nem imaginava isso, e se superou e rompeu. Nós temos crianças ou jovens que são doutores, né? Chegaram a ser também pós-doutor. Tem vários outros que conseguiram romper e vencer com todas essas dificuldades. Nós temos outras crianças como o Miqueias, que também joga o Power Soccer, que também disputa a bocha paralímpica. Nós temos diversos outros que têm superado e se destacado no Brasil afora com a questão da distrofia muscular de Duchenne. Nós temos também um garoto chamado Pérez, lá no estado do Pernambuco, que também é medalhista em bocha paralímpica. Enfim, só em estar de cabeça erguida já é uma grande superação. Mas eles foram além da questão do diagnóstico e fizeram questão de correr atrás. Nós temos hoje jovens que trabalham com design de computadores, programação, e já têm seus jogos próprios, onde eles criaram jogos para os outros se divertirem. Hoje nós temos várias crianças que se superaram e estão vencendo. Como eu disse para você, a distrofia muscular Duchenne, antigamente, o diagnóstico dela, ele colocava ali a estimativa de vida entre 18 e 20 anos. Hoje nós temos, os nossos jovens já têm alcançado idades muito mais avançadas. Hoje eu tive com um rapaz com 45 anos,
Nós temos, dentro da DMD, desses caras que ultrapassaram essa margem, nós já temos engenheiro, nós já temos programadores, nós já temos administradores, nós já temos diversas situações que eles superaram. Então, não deixe que o diagnóstico paralise você, não. Se você quer entrar numa área, João Eudes, ele tem 12 anos e aí agora ele está se apaixonando por comida. Ele está aqui já começando a fazer seus primeiros pratos, ele já está começando a mexer em algumas atividades, sempre supervisionado, né, por um adulto, e aí ele já está querendo entrar no campo gastronômico. Aqui na nossa região, a gente tem uma faculdade de gastronomia, e aí ele já está pensando, mesmo só com 12 anos, está no 6º ano ainda, mas ele já está pensando e trabalhando no seu futuro para trabalhar na questão da gastronomia. Então, aquilo que você quiser ser, os garotos aí estão mostrando que podem superar e podem ser aquilo que eles sonharam. Se eles sonhavam em ser jogador de futebol, hoje eles estão no Power Soccer. Se eles sonhavam trabalhar alguma coisa, hoje estão trabalhando como comentaristas, estão trabalhando como outras áreas que eles gostam, porque nada pode paralisar. E se alguma coisa quiser paralisar, eles inventam alguma coisa para que eles não parem. Muito bem, Lindeberg. Gostamos das suas respostas, das suas colocações, e agora gostaríamos que você fizesse as considerações finais para encerrar esse brilhante depoimento que você deu aqui para a gente, ok? Eu quero agradecer, né, mais uma vez esse canal que nos deu que está mostrando de alguma forma como é a vida de uma família com um diagnóstico raro. Nós vamos agora, através das redes sociais, vamos chegar a diversos locais, e isso é super importante, porque em algum lugar do mundo tem alguém que está passando ou que já passou pela situação que eu passei. E você descobrindo, através de um canal importante como esse, de um programa maravilhoso como esse, você descobrindo, você dando voz, você dando vez a essas pessoas, você facilita a vida de um montão de gente. Graças a Deus, que quero agradecer a Deus também, que tem nos dado força, que feito a gente superar diversas situações. Nós estamos fortalecidos cada vez mais como amigos, como família, e aí temos conquistado muitas coisas mais. Quero agradecer também a você que vai assistir, que você possa assistir por inteiro. E se você quiser me procurar para ajudar, dar algum suporte ou fazer alguma coisa por você, dentro daquilo que eu estou vivendo, ou daquilo que eu posso facilitar na vida de um paciente com distrofia muscular de Duchenne ou algum familiar, você pode me procurar nas redes sociais, que eu estou à disposição. Eu estou à disposição para facilitar a sua vida de alguma forma, né? O meu Instagram é @Lindenberg_Salmito, do jeito que está escrito aí na tela. Você pode procurar e depois a gente pode conversar bacana sobre isso. Então, muito obrigado à CDG, muito obrigado aos outros canais que têm facilitado essa nossa vida. Obrigado à CDM também, que tem sido uma grande associação nessa ajuda. E quero dizer para você que juntos nós somos mais fortes. Então, muito obrigado mesmo por tudo que vocês estão fazendo. Ok, tudo de bom. Chegamos ao final das nossas perguntas, e para você que acompanhou o nosso bate-papo e agora entende mais sobre distrofia muscular de Duchenne, gostaríamos de pedir que compartilhe essa nossa conversa. Ajude a levar essas informações todas aqui para toda a sua rede de conexões, para o máximo de pessoas que te seguem nas redes sociais, pois isso pode ajudar no avanço de alguém em tratamento, na conscientização de uma família que precisa de acolhimento e para mostrar que é possível ter uma vida normal. Lindeberg, muito obrigado pela participação, e agora vamos encerrar aqui mais esse nosso evento. Abraço a todos.